É bem verdade que os seres humanos ainda não atentam para a realidade da vida no corpo físico. Nós ainda não tivemos interesse de saber o que estamos fazendo aqui na Terra, o que Deus quer de nós. Ninguém se interessa em entender o porquê da vida num planeta tão perigoso. É preciso que se questione ao mundo espiritual com uma certa elegância, educação espiritual. Para isso precisamos estudar a doutrina espírita, para entendermos esse intercâmbio entre a Terra e o mundo espiritual que nos dirige. É preciso que o ser humano se interesse pela sua eternidade, compreenda que o corpo físico desaparece, mas o espírito continua progredindo até a sua perfeição, e para isto nós precisamos da vida no corpo físico. Aqui é a escola, e nós precisamos entender o nosso mestre maior, que é Jesus, que está aguardando o nosso progresso, o nosso entendimento com as leis divinas para as quais ele desceu à terra na simplicidade da manjedoura, se deixou crucificar por amor a Deus, amando a humanidade. E por amor, ele sofrendo as injunções do mundo materialista, ele orou ao Pai: perdoai-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Nós estamos aqui na Terra para fazer conhecida e cumprida as divinas leis. Nós somos parte da divindade. Nós nascemos de Deus e Ele precisa da humanidade para que o planeta que Ele entregou o seu Filho amado seja de regeneração. Mas nós temos que trabalhar por isto. Deus ajuda, Deus nos ampara, nos protege, nos deu a liberdade de caminhar, de movimentar nossos braços, de enxergar, de lutar para continuarmos a nossa evolução espiritual. Nos deu inteligência para que manejemos todos esses recursos, todos esses talentos em favor da paz do planeta. Não é uma paz egoísta, minha paz. A paz do planeta é dever de cada criatura, por mais simples que ela seja, por mais desprovida de cultura ou de conhecimento das coisas do mundo. Ela é filha de Deus, tem deveres com as leis de amor que regem os nossos destinos. Enquanto crescem os recursos do mundo, como bem ouvimos, a tecnologia avançando, dando recursos ao ser humano, a ciência progredindo, ajudando a buscar remédios para melhorar a saúde do povo, a humanidade não cresce em amor. A humanidade não cresce em sentimento, em solidariedade, em fraternidade. E nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Se você progredir com amor, você não vai ter necessidade de sofrer. Se o seu lar tem paz e conhece a disciplina cristã no amor ao próximo, no respeito ao semelhante e os seus limites, o lar pode ter paz e viver com alegria. O mundo precisa dessa compreensão. O planeta também precisa viver esta paz que emana do ser humano, as vibrações de amor, de sabedoria, mas para a construção do bem. O planeta precisa crescer, e para que ele cresça e alcance o plano de regeneração, é preciso que os seres humanos, os homens, os seres humanos que o habitam, conserve na sua alma o entendimento, a fraternidade, o respeito, a dignidade de vida, honrando-se e honrando as leis de Deus para as quais nós descemos à terra e exemplificá-la. Nós temos deveres com Deus, com Cristo. Então, se a humanidade não acertar os seus passos com as leis de Deus, sem esta ideia religiosa separativista, mas o amor que une, porque Jesus veio para unir o bem e fazer desaparecer o mal. O bem é muito mais forte, porque ele é de Deus. E se as pessoas de bem estiverem unidas, vencerão o mal que ainda domina as vibrações do nosso planeta. Então, o planeta recebe as vibrações dos homens, dos seres humanos,
O planeta é movido por essa alavanca de vibração que partem dos nossos corações, das nossas almas, dos nossos sentimentos, do respeito a Deus e o amor ao próximo no trabalho de dignidade. E a gente pensa que não tem importância, isso é uma coisinha simples, ninguém vai saber, não, o fulano, e fala mal, e pensa mal, e faz mal, pensando que isso é coisa simples que desaparece, mas não desaparece. São vibrações que emanam e vão aos planos espirituais e voltam para nós. As respostas vêm, independendo da vontade ou não dos espíritos superiores, porque é uma ordem extraordinária que rege os destinos do planeta. A natureza é sábia, a natureza é viva, a natureza é atuante, ela é mensagem de Deus para que nós, envolvidos nessa natureza, dignifiquemos a nossa, que é a mais bela e sublime natureza criada por Deus, é o ser humano. Então, o ser humano é responsável por todo esse desencontro, por todas essas catástrofes, não só pelo abandono, que nós ouvimos bem na explicação da nossa irmã, pelo pouco uso dos poderes tecnológicos para atender às necessidades das nações, dos povos, mas as vibrações espirituais. O bem que você faz é uma mensagem de luz que alcança o infinito. O mal que você faz é igualmente poderoso nos planos inferiores. E nós precisamos melhorar as vibrações do nosso país. E sabemos perfeitamente que não existe milagre. Existe toda uma coerência. Uma coerência, nós trabalhemos para o bem, que o bem vai acontecer. No seu coração, repetimos, no seu lar, na sua cidade, no seu país, nós somos responsáveis pela paz e pelo equilíbrio do povo brasileiro. Você pode ajudar o povo brasileiro a ter paz, a aprender a respeitar os direitos do próximo, para nós tirarmos as grades das janelas, tirarmos todos esses impedimentos para que nos comuniquemos com o povo e com a natureza. É importante isto. A natureza nos responde com toda a sua força às nossas ações, às nossas atitudes. Trabalhando para o bem, vivendo para o bem, orando e vigiando. Este ano é a palavra de ordem. Ore e vigie. É a palavra de ordem. Ore e vigie. Seja vigilante e ore e trabalhe no bem, para que haja um pouco mais de paz entre a humanidade. Mas as coisas não acontecem por acaso. É a sabedoria regendo todo o movimento da humanidade para o seu próprio progresso. Se você progredir com amor, não vai haver necessidade da dor. Mas se você não progride com amor, você vai ter que progredir, que seja com a dor. E assim é a lei que rege também o planeta. É você e é o planeta. A mesma coisa. Se o planeta não continuar, não seguir as leis de amor, naturalmente ele sofre as consequências da sua rebeldia. E isto é mensagem da humanidade. Mas ninguém morre por acaso, fora de hora, ou porque alguém quis. Voltemos a entender que só desencarna aquela pessoa que está naquela faixa. Deus não ia permitir entregar a vida dos seus filhos às inconsequências do mundo, aos homens indolentes, àqueles que desconhecem as leis da vida. Vivem porque nasceram, mas não sabem por que nasceram. Então isto não aconteceu tão somente porque se esqueceram de se utilizarem da tecnologia avançada. Isto aconteceu porque a humanidade está nesta faixa da catástrofe, mas só vai levada por ela quem estiver nesta faixa. Ninguém vai morrer fora da hora, nem por acaso, nem porque alguém descuidou. Temos que estudar a doutrina espírita sem ideia religiosa, para que nós entendamos por que nascemos, por que vivemos, por que morremos, para onde nós estamos indo, o que Deus quer de nós. Deus quer de nós que façamos conhecida e vivenciada as divinas leis. É para isso que estamos aqui no mundo. Não é para viver esse egoísmo que nós estamos vendo, essa indiferença, essa falta de respeito aos direitos do semelhante.
Isso é um crime diante das leis de amor que rege a nossa existência. Então, se não aprender com amor, vai aprender com a dor. E assim é o planeta. Se o planeta, como tanto a humanidade, o que é o planeta, se não a humanidade? O planeta só vai progredir se a humanidade progredir. Então, se a humanidade não progredir com amor, ela vai conhecer a dor e vai conhecer as catástrofes. Não é da vontade de Deus, é a falta de respeito às leis de Deus, que são as leis da vida. Quem criou a vida foi Deus. Então, se você desrespeita a lei da vida, você está desrespeitando o Pai Criador misericordioso. Então a resposta vem, não é que Deus queira, são necessidades da humanidade. Ouvimos bem essa explicação. Você só vai sofrer se o sofrimento for remédio para você. Se você não é incoerente com as leis de Deus, se você está andando dentro das leis amoráveis da vida, você não precisa do sofrimento, ele não virá. Então, se você progredir, você está evitando os sofrimentos. É uma vacina. A sua conduta divina é uma vacina contra os males que atacam o corpo e atacam a alma. Esses males atacam a sociedade também. É preciso prece, mas trabalho fraterno. A prece só tem força se ela for impulsionada pelo trabalho fraterno. Vamos ter pena de quem sofre, vamos ajudar quem está necessitado. Tudo por amor a Deus, nós vamos amar o nosso próximo. Se você ama a Deus, então ame o seu próximo. E quem ama a Deus não prejudica o seu próximo. É o que nós estamos vendo. Então, nós temos que amar o nosso próximo para dizermos a Deus que nós o amamos. Se você não ama o seu semelhante, como vai dizer que ama a Deus se você não o conhece? Nós conhecemos Deus pelo nosso semelhante. É a criação divina com quem nós convivemos e de onde nós estamos vindo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo, disse-nos o Cristo. Pedimos a Jesus que nos abençoe a todos, abençoando a nossa cidade, o nosso Brasil, abençoando o planeta, para que a humanidade inteira se desperte para Deus e entenda que nós precisamos fazer conhecidas as leis de Deus que nasceram na manjedoura, na simplicidade daquele ambiente e deixou para a humanidade inteira a lei de amor, de perdão e de solidariedade. Perdoai-lhes, Pai, não sabem o que fazem. É importante que entendamos as leis de Deus. Não temos o direito mais de dizer eu não sabia. A doutrina espírita é clara, é lógica, sem esta ideia separativista, mas unidos pelo amor, a vitória vai ser do bem em nosso favor, em favor da humanidade inteira. Que assim seja. Graças a Deus.